Olá, meus queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Eu desejo que neste dia o Senhor faça maravilhas na tua vida, que Ele transforme situações que pareciam impossíveis ao homem, que Ele mude as circunstâncias, que Deus te dê muita paz, muita tranquilidade, mesmo diante das dificuldades. Eu sou o pastor Antônio Júnior e, como vocês já sabem, todos os dias às 5 horas da manhã e às 8 horas da noite eu tenho trazido aqui uma mensagem de esperança, uma mensagem de fé, e eu tenho também orado por você. E caso você ainda não seja inscrito aqui no meu canal, é só você clicar no botão inscrever-se, que está bem aqui abaixo do vídeo, e do lado vai aparecer um sininho. É muito importante você ativar o sininho e selecionar a opção todas, porque só assim você vai receber as notificações sempre que eu colocar um vídeo novo, ok? Irmãos, antes de começarmos com a mensagem de hoje, eu recebi mais um testemunho maravilhoso de uma pessoa que tem orado comigo aqui todos os dias no canal. Essa moça é de Paranavaí, no Paraná. E eu fiquei tão feliz com o comentário que ela deixou aqui abaixo do vídeo, que eu quero contar para vocês aqui o que ela escreveu. Ela disse que foi casada por 42 anos e no final de 2021 ela perdeu o seu esposo, que faleceu de Covid. Eles não tinham filhos e ela entrou em depressão depois daquela morte, porque ela se sentiu muito sozinha. E foi nesse momento que ela começou a acompanhar aqui o canal e orar todos os dias comigo. E, irmãos, por mais que a dor de perder alguém tão amado tenha sido grande, essa irmã contou que conforme ela orava, Deus ia preenchendo o vazio que ficou no coração dela. E aos poucos, aquela tristeza foi indo embora e se transformando em esperança. O Senhor deu a ela a paz que só Ele pode dar. Ele trouxe o entendimento de que o marido dela havia cumprido a missão dele aqui na terra e que agora ele está do lado dele na eternidade. E essa irmã também escreveu aqui que o Senhor renovou as forças dela de tal forma que depois que ela começou a fazer a oração da manhã, a sua vida tem sido muito melhor. Ela tem saído de casa, tem feito atividades físicas. Hoje ela está muito mais feliz, venceu o luto e a depressão. Tudo porque no momento mais difícil da vida dela, ela decidiu dar a volta por cima e confiar na palavra do Senhor. E Deus tem cuidado da sua saúde emocional, psicológica e até mesmo física. Deus é maravilhoso, irmãos. Deus tem feito grandes coisas e se eu fosse contar aqui todos os testemunhos, ficaríamos dias e dias contando do que Deus tem feito. Então agora eu quero ler para você uma passagem que está em 1 Samuel capítulo 7, que fala exatamente sobre a fidelidade de Deus e o cuidado dele com o seu povo. Está escrito assim: Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus se aproximaram para combater Israel. Naquele dia, porém, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra os filisteus e os colocou em pânico. Então foram derrotados por Israel. Os soldados de Israel perseguiram os filisteus, matando-os pelo caminho. Então Samuel pegou uma pedra, a ergueu e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo: Até aqui o Senhor nos ajudou. Olha isso, irmãos. Muitas pessoas conhecem essa passagem que eu acabei de ler, mas poucas sabem qual é o significado da palavra Ebenezer. E é sobre ela que nós vamos falar a partir de agora. Ebenezer, no hebraico, significa pedra de ajuda. E como nós vimos, o profeta Samuel teve um grande motivo para levantar um memorial de pedra e pôr o nome daquele local de Ebenezer. Afinal de contas, Deus derrotou os poderosos inimigos de Israel naquele lugar. E com isso, sempre que os judeus passassem por aquele local e vissem aquela pedra, eles se lembrariam da maravilha que o Senhor fez em favor da sua nação. E agora nós vamos trazer essa história para a sua vida. Quando você precisa confiar em Deus, sem conseguir ver o plano que Ele tem para você, aonde você encontra coragem para dar o passo de fé que você tanto precisa? Como você pode ter a certeza de que Deus está no controle, mesmo sem enxergar uma saída lógica para o que está acontecendo? Irmãos, tudo isso só é possível se tivermos a ajuda de Deus. A Bíblia mostra que Samuel era um profeta que tinha uma missão muito difícil. Ele tinha que liderar Israel, que ainda não tinha um rei. Então, além dele ter que cuidar da parte espiritual daquele povo, ele tinha que administrar a nação. E Samuel estava muito desanimado, ele estava com medo, depois de uma derrota humilhante para os seus inimigos.
E pouco antes dessa passagem que eu li para vocês aqui, Samuel estava muito desanimado, ele estava com medo, porque o povo de Israel tinha sofrido uma derrota humilhante para os seus inimigos. Em uma outra batalha com os filisteus, os israelitas tinham levado a Arca da Aliança, acreditando que Deus lhes daria a vitória. Mas a batalha terminou em um verdadeiro massacre e a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus no Antigo Testamento, ela foi capturada pelos filisteus. Ou seja, o símbolo da presença do Senhor em Israel tinha sido levado. E sabe por que o povo de Deus perdeu de uma forma vergonhosa? Porque havia idolatria na vida deles. Aquele povo era teimoso, eles tinham um coração desobediente e eles sempre se voltavam para os ídolos, para os deuses pagãos, mesmo sabendo que Deus reprovava isso. E aí, depois de um tempo, a Arca da Aliança foi devolvida ao povo de Deus, porque Deus teve misericórdia e Deus deu a vitória para eles. Mas tinha um porém, o povo agora estava cheio de dúvidas. Será mesmo que Deus estava com eles, mesmo depois de tudo o que aconteceu? Será que eles podiam realmente confiar no Senhor, ou seria melhor consultar os outros deuses? E aí então foi o momento em que os filisteus voltaram para lutar outra vez e o povo agora estava com medo. Mas foi aí que Samuel deu a instrução para o seu povo, dizendo que eles deveriam confiar totalmente no Senhor e deixar a idolatria de lado se eles quisessem ter a vitória. E naquele momento de medo e desespero, eles se voltaram completamente para o Senhor e pediram a sua ajuda. E como eu li naquela passagem agora mesmo, Deus trovejou com forte estrondo contra os filisteus e os colocou em pânico. E então eles ficaram confusos e eles foram totalmente destruídos. Irmãos, a vitória foi completa. Os israelitas colocaram seus inimigos em fuga, recuperaram o território que eles tinham ocupado e eles não voltaram a perder outra batalha durante toda a vida de Samuel. E foi por causa dessa grande vitória, desse grande livramento que Deus deu, que Samuel levantou uma pedra e deu o nome de Ebenezer, ou seja, a pedra de ajuda, que fazia com que todos se lembrassem para sempre da fidelidade de Deus com seus filhos. Irmãos, da mesma forma, Deus é aquele que nos ajuda, Deus é o nosso socorro. A Bíblia diz que Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. E no Salmo 34, versículo 19, diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Amém? Só que tem um porém, irmãos. Deus nos livra quando nós consultamos a Ele e quando nós deixamos de lado a idolatria. Irmãos, muitas vezes nós achamos que a idolatria são somente as imagens de santos, imagens de outras religiões, assim como acontecia no Antigo Testamento. Aquele povo se prostrava diante de um bezerro de ouro, diante de estátuas, diante de imagens de escultura. Mas, irmãos, existe uma idolatria que ela é escondida e ela desagrada a Deus da mesma maneira. E é por causa disso que tem pessoas que não conseguem vencer as suas batalhas. Eu creio que eu estou falando aqui para muitas pessoas que têm sofrido desnecessariamente, têm enfrentado grandes derrotas na vida. É que essa pessoa ainda não está adorando a Deus de todo o seu coração. Irmãos, a idolatria é muito mais do que imagens. Idolatria é tudo que rouba o lugar de Deus no seu coração. E tem pessoas que idolatram times de futebol, idolatram cantores, pastores, artistas, familiares ou bens materiais. Tem muita gente que diz que ama Jesus, mas deixa que essas pessoas e essas coisas ocupem o lugar que deveria ser dele em suas vidas. E foi somente depois que o povo de Israel se comprometeu em adorar a Deus 100%, foi que a vida deles começou a andar para frente. Irmãos, a idolatria traz maldição, idolatria trava a nossa vida, traz prejuízo, porque Deus quer ser tudo na nossa vida. E isso não adianta falarmos da boca para fora, Deus conhece o nosso coração. E é por isso que nem o pecado pode dominar a nossa vida. Tudo tem que ser consagrado a Deus. E tudo começa quando nós confiamos no Senhor. Quando nós paramos de nos refugiarmos no pecado, nos vícios, nos relacionamentos que não vêm da vontade dEle. Irmãos, o nosso coração tem que ser voltado para Deus diariamente. E o próprio Jesus disse que se quisermos segui-lo, devemos tomar a nossa cruz e negarmos a nós mesmos. Devemos negar a nossa carne
E essa é uma batalha constante, é uma luta diária e todos os dias a gente tem que decidir qual Deus nós iremos adorar. O Deus vivo e verdadeiro, o Deus criador dos céus e da terra, ou o Deus das coisas passageiras, das pessoas, do dinheiro. Irmãos, vamos entregar tudo nas mãos do Senhor e confiar nele de todo o coração. Amém? Só assim nós poderemos dizer como Samuel: até aqui o Senhor nos ajudou. Glória a Deus. E agora chegou o momento da oração. Eu quero orar junto com você e eu quero no final da oração que você não saia daqui, porque eu tenho um recado importantíssimo para você, tá bom? Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, eu me coloco na Tua presença neste momento para Te agradecer pela minha vida, pela vida deste irmão e desta irmã que estão sempre orando aqui comigo. Oh meu Pai, como é bom buscarmos a Tua face, como é bom acertarmos a nossa vida na Tua presença. Por isso desde já Te pedimos perdão, Pai. Quantas vezes nós pecamos, quantas vezes nós erramos o alvo e nós começamos a sofrer derrotas. Parece que quando a nossa vida começa a deslanchar, parece que quando as coisas começam a dar certo, alguma coisa puxa o nosso tapete, alguma coisa faz com que algo dê errado. Senhor, nós não aceitamos mais viver desta maneira. Assim como o povo de Israel viveu escravo dos seus inimigos, sofriam derrotas, porque não buscavam ao Senhor de todo o coração. Pai, eu Te peço, fecha essa porta de maldição na nossa vida. Nós queremos que as coisas comecem a dar certo a partir de agora e não parem mais. Deus, eu Te peço, derrama da Tua bênção sobre nós, porque é a Tua bênção que nos enriquece e não acrescenta dores, conforme está escrito no livro de Provérbios. Oh, meu Pai, nós carecemos da Tua bênção, da Tua graça. Todos os dias, meu Pai, o pecado bate à nossa porta, as pessoas tentam nos desanimar, são tantas lutas, tantas batalhas espirituais, porque o inimigo não quer que a gente Te adore de todo o coração. E o próprio Jesus disse que o Pai procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Pai, nós queremos ser esse tipo de pessoa que Te adora não com palavras, mas com atitudes. Nos ajude, meu Pai, a sermos fiéis, a sermos verdadeiros adoradores, seja na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença. Queremos manter firme a nossa confissão de fé, a nossa confiança diante das provações. Pai, neste momento eu oro por esta pessoa que está sofrendo. São tantas lutas, tantas dificuldades. Esta pessoa que agora chora porque não sabe o que fazer da vida. O sentimento de fracasso é constante. O cansaço físico e emocional tem destruído a vida dessa pessoa. Pai, tira de nós essa preguiça, esse desânimo, essa luta interior, meu Pai. Dá vitória para os Teus servos, para os Teus filhos. Senhor, em nome de Jesus eu repreendo toda a armadilha de Satanás, todo o embaraço, tudo que ele tem feito para destruir a vida dessas pessoas, caia por terra em nome de Jesus. Senhor meu Deus, essa pessoa que teve pesadelos, essa pessoa que tem sofrido, Pai, ataques constantes, eu repreendo. Satanás, você não tem poder contra esta vida. Essa pessoa pertence ao Senhor Jesus e é por causa dela que Jesus derramou o sangue dele. E o sangue de Cristo está sobre a minha vida e sobre todos os que estão me ouvindo agora. Em nome de Jesus, bate em retirada, diabo. Você não tem poder contra a nossa vida. E Senhor Jesus, eu Te peço, cobre-nos com Teu sangue, acampa os Teus anjos ao nosso redor e dá-nos a vitória em todas as áreas da nossa vida. E desde já eu Te adoro, Senhor, eu Te agradeço. Muito obrigado, Senhor. Se não fosse o Senhor nos ajudando até aqui, nós não teríamos sobrevivido, nós não estaríamos aqui de pé, e é por isso que nós Te dizemos, muito obrigado, Senhor. Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Aleluia. Em nome de Jesus que eu oro e Te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oh, meus amados irmãos, como é bom buscar a Deus. Irmãos, o recado que eu queria dar para vocês é o seguinte: muitas vezes nós achamos que estamos caminhando com Deus, mas na verdade nós estamos agindo como aqueles religiosos que batem no peito dizendo que amam a Deus, mas vivem longe da vontade dele. Assim como o exército de Israel, eles carregavam a arca da aliança para as batalhas,
mas eles se esqueciam de que se Deus não estivesse com eles, eles não teriam vitórias. E por causa disso eles sofriam muito. E por isso, meu querido irmão e minha irmã, eu quero te ajudar a não cometer mais esses erros. Eu quero te ajudar a viver aquilo que Deus tem para a sua vida. E como muitos de vocês já sabem, eu criei um movimento aqui na internet chamado Jornada da Fé, onde você receberá diretamente no seu e-mail, no seu WhatsApp, os 3 livros que eu escrevi que vão te fortalecer na caminhada com Deus todos os dias. Eu vou dividir com você todo o conhecimento que eu adquiri ao longo dos anos, as dificuldades que eu tinha de ler a Bíblia, de entender qual era a vontade de Deus para mim. Tudo isso eu coloquei ali nos livros e eu quero te oferecer agora no formato digital para que você carregue com você onde você for, não importa onde você esteja. Eu tenho certeza que a sua vida será transformada. Todos os dias eu recebo diversos testemunhos de pessoas que têm participado da Jornada da Fé e já estão sendo transformadas em todas as áreas. Por isso, se você quer se aproximar mais de Deus, fortalecer a sua caminhada cristã, eu te convido a entrar no site www.jornadadafé.com.br, ok? Eu acabei de deixar bem aqui abaixo do vídeo, na descrição e também no primeiro comentário, o link para você clicar e entrar no site para adquirir os 3 livros, ok? Assim você estará ajudando o meu ministério e também você estará recebendo um alimento espiritual diário aí no seu celular, ok? Então vai lá agora no site e também não se esqueça de compartilhar esta mensagem. Eu creio que Deus falou com você e Ele pode falar também com várias pessoas. Compartilhe então esta mensagem e eu te espero no próximo vídeo. Que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.